Se você se sente atrasado, esse vídeo é pra você. Qual é a sua ideia de sucesso? O que é sucesso pra você? A ideia desse vídeo surgiu porque eu tava no TikTok e aí tinha um vídeo de uma trend que era um menino, ele colocando as prioridades dele. Terminar a faculdade, arrumar um emprego na área que ele gosta, comprar um carro, formar uma família, enfim. Aí passava pro lado, era ele numa maca de hospital. E aí a nova foto era a nova lista de prioridades dele e o único item era viver. Isso mexeu muito comigo porque quando a gente passa muito tempo focado no que a gente quer, a gente esquece do que a gente já tem. Eu, como muitas pessoas que estão aí do outro lado, também não veio de uma família rica, não teve uma vida tão confortável que tem a opção de escolha de tipo, o que eu vou fazer, é isso, é aquilo, não. É inconcebível pra mim a ideia de não ter sucesso. É apavorante a ideia de permanecer no mesmo lugar que eu tô. Então, isso gera muita pressão em cima de mim. Não que alguém colocou essa responsabilidade em mim, mas algo que eu já tomei pra mim. E eu me sinto responsável por mudar a realidade, não só minha, mas das pessoas que vivem em volta de mim. Antes eu tinha uma ideia de que pressão era uma coisa boa, principalmente, tipo, pressão que os outros colocam em você é sempre ruim, né? Mas a pressão que você coloca em si mesmo, na minha cabeça, pra você ver quão contaminada estava com essa ideia de produtividade. Que pressão era uma coisa boa, que fazia eu ter mais foco, que ia fazer eu querer correr mais rápido, eu ser a melhor. Aquela ideia de trabalhar enquanto os outros dormem. Só que isso tá acabando comigo. Isso tá mexendo com a minha mente de uma tal forma que, como eu disse, é a minha crise de ansiedade de toda semana. Eu tava tendo uma conversa com meu namorado. Ele joga e era dia de estreia de campeonato. E fazia um tempinho que ele não joga, ele tava se sentindo mal, tava se sentindo pressionado, ansioso. E aí, eu sou ótima. É engraçado que eu sou ótima pra dar conselhos pros outros, mas pra me ajudar, né? E aí eu tava falando com ele. Eu falei assim, cara, é claro que você tem que lembrar que tem gente te observando, que você tá sendo julgado o tempo todo, que a sua performance ela vai ser analisada. Mas primeiramente, gratidão. Gratidão, porque parece que a gente tá sempre insatisfeito, sempre querendo mais, e é a próxima fase, o próximo patamar, e a gente nunca observa o quão longe a gente já chegou. Ele tá sendo titular de um time, ele tá jogando na cidade dele, ele tá estreando um campeonato. Cara, quantos meninos, porque assim, esse ramo do futebol, ele é muito ingrato, porque você dedica a vida toda, você fica longe da sua família, se esforça, às vezes nem recebe, principalmente na base, e no final não vira nada. Então, tipo, ele tá perto da família dele, tá jogando na cidade dele, titular, que muitos meninos têm a chance de estar num time e não consegue jogar, fica de banco. Tem meninos que não tem nem time, tem meninos que não têm oportunidade de jogar uma copinha, um campeonato. Então, tipo, primeiramente, gratidão. Seja grato, cara. Analisa o campo que você tá, olha em volta e seja grato. É sempre bom você lembrar que você tá sendo observado, que isso daí é o seu trabalho, você tem que encarar com seriedade, sim. Mas isso tá tirando a sua vontade de jogar. Simplesmente, isso daí é a sua arte. O que eu penso? É como se fosse uma bailarina. Passa o ano todo treinando, o ano todo se esforçando. E outra, você tá fazendo isso porque você gosta. Você não gosta de jogar? Você não gosta, a bailarina não gosta de dançar? Ninguém entra nesse meio se não tem paixão. Principalmente nesse meio que é muito ingrato. Tipo assim, você tá no escritório, até vai, você tá fazendo aquilo por dinheiro. Mas ninguém persiste num meio tão difícil que é o meio dos atletas se você realmente não tem paixão por aquilo. Então, se ele tá jogando é porque ele gosta. Então, cara, se você gosta, se você passou o ano inteiro treinando pra isso, chega no campo e faz tua arte. É igual a bailarina. Passou o ano inteiro treinando, ensaiando tudo. Para que vai apresentar, tem a pressãozinha de apresentar, de errar, de vão estar te julgando. Mas, cara, finalmente é como se você estivesse mostrando pro mundo aquilo que você gosta de fazer. Então, vai lá no campo e faz tua arte. Faz a tua apresentação, faz o que você sabe e faz querendo fazer, faz bem feito. E não sei se foi por causa disso, mas funcionou. Eles ganharam de 1 a 0, ou seja, ele não tomou nenhum gol, porque ele é o goleiro, né?
Então, não sei se foi por causa de mim, mas funcionou. Eu precisava fazer esse vídeo, que é eu externalizando a conversa que eu tive comigo mesmo. Tipo, eu já fazia isso, né, que falar sozinha eu já falava, só que agora eu tô fazendo isso na frente da câmera e se eu puder ajudar alguém vai ser muito gratificante. Porque vocês podem ver, eu já dou conselhos pras pessoas que eu amo, eu já ajudo elas, então eu ajudar vocês vai ser, tipo, a realização do meu propósito. Eu entendi que a pressão não é tão boa quanto eu imaginava. Eu tava contaminada com essa cabeça de tipo, não, eu tenho que me colocar pressão porque isso daí vai fazer eu me impulsionar pra frente, como se fosse um trampolim, uma alavanca. Coloca a pressão, que aí eu vou longe, não sei o que. Só que na verdade não, essa pressão tava me esmagando pra baixo, tava fazendo eu não conseguir respirar. E não é esse tipo de pressão que eu preciso. Então, qual é a sua visão de sucesso? Você realmente sabe o que é sucesso pra você? Ou você terceiriza a sua visão de sucesso pelos outros? Às vezes você tá correndo atrás de uma coisa que você nem sabe o que é. Saiba o que é sucesso pra você, saiba o que você quer. Segundo, não se compare. Pare de se comparar. Às vezes a gente tá comparando o nosso backstage, porque a gente conhece a nossa vida, com o palco do outro. Porque a gente não sabe o que se passa por trás. E eu tenho propriedade pra falar disso porque eu sou autoconsciente, eu sei de tudo isso, mas eu me comparo também. Por exemplo, com as minhas amigas, vou fazer 19 anos em maio. Mas as minhas amigas, assim, eu sou a mais nova no geral, mas assim, diferença de meses ou de um ano. As minhas amigas, no geral, umas vão fazer 20, né? Que eu vou fazer 19, elas vão fazer 20. Ou uma já fez 19, entendeu? Eu sou a mais nova, mas não é tão assim. Mas elas têm trabalho, elas têm faculdade, estão fazendo faculdade. Umas têm carro, outra tem moto, sabe? E eu tenho o quê? Tipo, eu tranquei minha faculdade, eu trabalho em 2 empregos e mesmo assim não ganho nem a metade do que elas ganham. Tipo, não é que é assim, né? Daquele jeito, porque de manhã eu faço curso, que é um curso de jovem aprendiz, então ele é remunerado. Então, basicamente, eu ganho pra estudar. Então, não é como se fosse um trabalho, mas é um trabalho, porque tem todas as responsabilidades de não poder faltar, de chegar no horário, enfim, carteira assinada e tudo mais. Então, eu ganho pra estudar, mas é menos que a metade de um salário mínimo. E à tarde eu faço estágio de quando eu fazia pedagogia. E aí eu ainda faço estágio, né, porque vai acabar esse ano, então eu continuei. E eu ganho menos da metade de um salário mínimo. Então, juntando meus 2 trabalhos, não dá nem a metade do que elas ganham. Então, assim, eu sempre tô, tipo, meio que mais dependente dos meus pais. Eu não tirei minha carteira ainda de motorista. Eu não tenho nenhum automóvel, nada. Então, assim, eu me comparo. Mas, assim, a vida, ela não é uma emergência. Mesmo que todo mundo faça parecer com que seja, a vida não é. E as meninas, as minhas amigas, elas estão traçando o próprio caminho delas. Se ela tá fazendo faculdade, é porque ela quer trabalhar com isso. Se a minha outra amiga tá fazendo um curso, é porque ela quer trabalhar com isso. E eu tenho esse caminho. É isso que eu quero fazer. É a minha cafeteria que eu quero ter. E o meu caminho é diferente do delas. Elas precisam aprender coisas que eu não vou precisar. Eu preciso ter experiências que elas não vão precisar. Cada um tem o seu próprio caminho. Então não tem como eu estar atrasada pra minha própria vida. E isso torna impossível eu me comparar com outras pessoas. Tipo, é incompatível. Se eu quero ter resultado diferente do delas, não tem como eu comparar o meu caminho com o delas. Outra coisa, as redes sociais, elas têm grande culpa nisso. Todo mundo vive como se a vida fosse um checklist. Tem que acordar, tem que ir pra academia, tem que se alimentar bem, tem que produzir, tem que trabalhar, mas tem que empreender, tem que ter tempo pros amigos, tem que ter tempo pra família, tem que arrumar um relacionamento, mas tem que focar nos seus projetos. Gente, isso é muito cansativo. A nossa cabeça não para. Arrumando a casa, vendo vídeo, dirigindo, ouvindo podcast, treinando, ouvindo audiobook. É cansativo, a nossa cabeça, ela precisa de um tempo. E todo mundo acha que o descanso ou o tédio de, tipo, tomar um café olhando pro nada é perder tempo. Só que não é, a nossa cabeça, ela precisa disso. A gente precisa ter o direito de ser comum.
Essa produtividade tóxica aí que todo mundo fica vendendo faz a gente acreditar que a gente precisa ser extraordinário o tempo todo. Viver já é maravilhoso, você não precisa ser uma máquina de eficiência. O comum também foi o suficiente. Se tem onde morar, ter o que comer, tem quem amar, já é ser alguém de sucesso. A gente é ensinado que ser alguém é ter um cargo, um título, dinheiro. Se ser alguém é ser uma pessoa gentil, acordar em paz. Se ter sucesso for viver confortável na própria pele. Eu, mais do que ninguém, entendo essa pressão de não ficar parada, de fazer alguma coisa pra se mexer, porque eu vejo a realidade da minha família. Eu vejo o que precisa ser feito, eu vejo o quão dinheiro, sucesso ia deixar as coisas tão mais fáceis. Mas essa pressão que a gente se coloca, isso não é saudável. E isso não tá fazendo a gente crescer mais rápido. Isso só tá fazendo a gente adoecer. Eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E mesmo assim, isso não parece o suficiente. Mas eu tenho que ter a paz de conviver com isso. Eu tenho esse caminho que, sinceramente, eu tô pra gravar um vídeo desse pra vocês do meu objetivo de vida completo. Mas, cara, se eu começar a ganhar dinheiro fazendo o que eu amo, e eu sei que isso daqui é uma fonte de dinheiro boa, e eu poder ajudar minha família fazendo o que eu amo de uma maneira rápida. Porque se você quer ganhar bem, você vai demorar pra isso. Porque se você quer ter um emprego legal e fazendo o que ama, você tem que estudar 4 anos fazendo uma faculdade, você tem que fazer um curso, ou você tem que ter anos de experiência no mercado pra você conseguir um trabalho legal. Se você quer ganhar bem, demora tempo. E isso daqui, eu estou fazendo o que eu amo e eu sei que é um meio rápido e bom. Cara, se eu fizer sucesso com isso, sucesso seria não a definição de uau, Virgínia. Não, sucesso é eu conseguir me ajudar e ajudar as pessoas que em volta de mim, que seria vocês. Em troca de ajudar vocês, eu ainda ia poder ajudar a minha família. Mas essa pressão, ela não tá saudável. Então, por favor, não se compare. Não se compare, porque o seu caminho não é o caminho do outro. Não foque só no que você não fez, mas foca naquilo que você já fez. Cara, falta tanta coisa pra mim conquistar, mas só de eu ter começado esse canal, como eu disse, o primeiro vídeo que eu tenho pra postar é de 5 anos atrás, quando eu tinha 13 pra 14 anos, e agora eu já tenho 18. Olha isso. Tipo, só de eu ter começado já é um passo muito grande. Foca no suficiente pra hoje. Quando tudo é prioridade, nada é. Coloca suas prioridades pra hoje, mesmo que seja pequena. Gravar um vídeo, editar um... Coloca seus projetos em algo que dê pra fazer em um dia, cara. Não vai colocar tudo como prioridade, porque, como eu disse, quando tudo é prioridade, nada é. Faz aquilo que você sabe que você consegue fazer. Essa sensação de trabalho bem feito faz você querer fazer mais e fazer direito. Então, se eu coloco assim, ler um livro. Se eu coloco assim, ler 5 páginas desse livro hoje, é uma coisa que eu consigo fazer. E a sensação de estar feito, de fazer, ela é ótima. Isso faz você ter mais vontade de fazer mais vezes. Outra coisa, detox digital. Já vai cortando, já vai cortando. Aquela rotina irreal, blogueirinha que acorda, faz o devocional de pijama, toma um café da manhã, pão integral, ovo, avocado. Gente, isso não existe. Claro, na realidade delas existe, claro. Elas vivem pra fazer aquele videozinho. Gente, segue pessoas reais. Se você tá vendo que você tá lá scrollando e aquilo só tá te fazendo mal, silencia, bloqueia, para de seguir. Segue rotina de pessoas reais. Erros, acertos, principalmente se é numa carreira de uma inspiração, vai nisso, vê histórias de pessoas reais que erraram, que tiveram experiências ruins, que tem dias ruins de preguiça, que não quer fazer. Cara, faz um detox nisso daí. Traga sua mente no agora. Viva o agora. Eu tô pra fazer um vídeo só sobre isso, porque vocês precisam escutar mais sobre isso, mas é aquilo lá que eu disse pro meu namorado. A gente fica tanto focado no futuro, que a gente esquece de olhar pro que tá em volta, pelo que a gente tá vivendo agora. Passado,
usa pra aprender, vê os erros que você cometeu, não comete mais, vê os caminhos mais fáceis. O passado você olha pra aprender, o futuro é seu alvo, é nisso que eu quero chegar, tá? Mas o agora ele é pra viver, é pra você entender e fazer. Tem aquele ditado, o agora é um presente, quer dizer, o agora é uma dádiva, por isso que chama presente. Então é isso, cara. O agora é um presente. Viva o agora.